Quando eu falo que o Brasil, né, tem que se aproximar... Curtam um vídeo, façam essa gentileza, lá enquanto eu ligo o ar-condicionado aqui, que um calor na Flórida gigantesco. Bom, o que eu ia dizer a vocês? Quando eu falo que o Brasil tem que se aproximar mais das nações democráticas do que da China, eu não estou falando aqui, não é um argumento vazio, não é uma figura de linguagem. A aproximação do Brasil com a China, não só por conta do governo Lula, mas em todas as esferas, tem sido um negócio notável. E é óbvio que os americanos estão vendo isso. Para explicar esse ponto, eu quero trazer aqui duas matérias. Duas importantes. A primeira é essa da Raquel... Porra, como é que se lê um troço desse? Derevec, da Gazeta do Povo. A associação exige que a STF divulgue termos de acordo com a Suprema Corte Chinesa. Após o Supremo Tribunal Federal se recusar a divulgar os termos do último acordo firmado nos últimos meses com a Suprema Corte da China, isso não é um negócio de maluco. Não, imagina se o Brasil vai virar uma ditadura. Isso é uma loucura. Juristas e cidadãos se uniram esta semana para exigir transparência dos ministros brasileiros. Para isso, a Associação de Juristas Lexon, que é contrária ao autorismo do STF, divulgou um ofício dirigido ao STF e ao Superior Tribunal de Justiça. O documento exige divulgação imediata e integral de todos os pactos celebrados com a corte chinesa. Puta merda, a gente está celebrando pacto com a corte da ditadura chinesa, velho. Quando é que vocês vão acordar? Aqui, para você que talvez não tenha acompanhado, ele está fazendo referência a uma parceria de cooperação de informações de uso de tecnologia, sobretudo inteligência artificial, entre o STF e a Suprema Corte da China. E ninguém sabe quais são os termos dessa parceria, é secreta. E é isso que os caras do Lexon, né, os juristas do Lexon, estão reclamando. Mas o que a gente sabe? A gente não sabe os termos do acordo. O que a gente sabe? Eu vou continuar lendo a reportagem. Desde o ano passado, o Noticiário Nacional vem cobrindo o estreitamento de relações entre as cúpulas judiciárias brasileira e chinesa, sem especificar os objetos dos entendimentos, aponta o Lexon. Segundo a associação, o que se sabe, e eu vou fazer aqui, eu vou falar um negócio. Uma das coisas que o secretário Bessent perguntou a gente quando nós estávamos falando sobre o Brasil era qual é o dedo da China nessa história. E eu não conhecia esse assunto. Segundo a associação, diz o texto, o que se sabe é que o ministro Herman Benjamin, do STJ, afirmou durante a assinatura do acordo em abril deste ano que o termo de cooperação é um casamento entre duas instituições muito parecidas. Olha o sincericídio. E que o vice-presidente da Suprema Corte da China, He Xiaorong, também citou que, abre aspas, os dois lados compartilham muitas semelhanças e ideias idênticas. Eu não estou inventando isso, eu estou lendo um teleprompter do texto exato. Porque se isso não acender um alerta vermelho na sua cabeça, eu não sei mais o que vai. Nós temos um ministro do STJ afirmando que essa parceria é um casamento entre duas instituições muito parecidas. E o cara da China, o vice-presidente do STF chinês, dizendo que eles e o STF brasileiro compartilham, têm muitas semelhanças e ideias idênticas. Não estou falando aqui de Suprema Corte dos Estados Unidos ou do Reino Unido, né? A Suprema Corte do qual o STF está falando é a da China. China, país governado por mão de ferro, um partido único, notoriamente conhecido pela repressão política, pela censura e pelo desaparecimento das pessoas que discordam do regime, de fato idêntico ao Brasil. Agora, o que dá para se esperar quando o ministro Gilmar Mendes, o decano, diz que todos são admiradores do regime chinês? Os caras estão deixando evidente que o alinhamento deles com a ditadura chinesa é real. E eu ainda tenho que ouvir a Andresa Matais no Metrópole dizer que o Brasil não é ditadura. A confissão de que o STF está alinhado com a Suprema Corte da China veio do próprio judiciário, não é o Paulo Figueiredo falando. Pô, os caras apoiam banimento de redes sociais que não cumprem exigências de censura do regime, ambos apoiam também a perseguição e repressão política contra as pessoas que discordam das opiniões e das decisões do governo, ambos apoiam um sistema onde a oposição política real não pode existir. De fato, eu concordo com muitas semelhanças entre o STF e a Suprema Corte da China. Mas não para por aí, porque essa parceria não é exatamente a parceria entre dois países em igualdade de posições. Essa é uma parceria de vassalagem do Brasil em relação à China, em que o interesse principal é beneficiar os chineses, mesmo que em detrimento do interesse nacional dos brasileiros. Pô, cadê o povo da soberania? Porque foi exatamente o que fez o Brasil ao chancelar a venda pela Anglo American das suas minas de níquel para a MMG,
que é a subsidiária da estatal chinesa China Minmetals, sei lá. O que aconteceu, para você que não está acostumado a termos comerciais, foi que o Brasil concordou com a venda de minas de níquel gigantescas a uma empresa de propriedade do Partido Comunista Chinês. E como se não fosse ruim o suficiente, a informação é de que a oferta dos chineses foi de 500 milhões de dólares, enquanto a outra oferta de um grupo da Turquia foi de 900 milhões de dólares e foi rejeitada. Agora, por que uma empresa aceitaria uma oferta quase metade da outra? Por que alguém aceitaria quase metade? Talvez a resposta esteja no fato de que a China, com essa negociação, vai passar a controlar cerca de 60% da produção de níquel do Brasil. Para todos os efeitos, portanto, o Brasil é refém do Partido Comunista Chinês na produção desse minério raro e essencial. E o negócio é tão escrachado que até o INCRA teve que se posicionar de maneira contrária. Veja a nota do INCRA. A China domina o refino e o processamento de minerais fundamentais para tecnologias limpas, defesa e indústria, além da produção de produtos dos mais variados tipos, inclusive aqueles relacionados à saúde e necessidades básicas, em razão de uma centralização exacerbada da industrialização em um mundo altamente globalizado. A exemplo da pandemia de Covid-2019, tal concentração revela a vulnerabilidade de países ocidentais a decisões unilaterais da China, como restrições de exportação e ou priorização do mercado interno chinês. Alguém vai ser demitido do INCRA. Essa transação coloca o Brasil numa posição de absoluta vulnerabilidade. É vassalagem que os chineses esperam do Brasil. E o engraçado aí é que não tem CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para bloquear o negócio. Não tem isso. Acabou a soberania. Cadê o negócio? Do Brasil deixou de ser colônia. Vocês estão entregando tudo para os americanos. Não tem. Aí não tem interferência. Não tem traição da pátria. Problema para a soberania nacional, o negócio de liberdade do Trump. Isso é uma ameaça ao Brasil, pô. Deus me livre que as pessoas possam querer votar no cara que querem, falar o que pensam. Imagina, você não tem como ver um troço desse e achar que os americanos vão ficar de braços cruzados. O Brasil está escolhendo o lado que o governo brasileiro, que as pessoas que estão no poder estão escolhendo, é o lado da China em detrimento ao lado dos Estados Unidos. É o lado da repressão em vez do lado da liberdade. Ora, não é à toa que o Instituto Americano de Ferro e Aço, o WISE, enviou comentários à investigação contra o Brasil por violação da seção 301 e do Código de Comércio dos Estados Unidos, sobre a qual nós já tratamos aqui em outras oportunidades. E segundo o WISE, essa transação apresentava riscos de concentração do controle de acesso ao níquel pela China. Eu vou ler aqui as palavras deles, né? A China obteria influência direta sobre uma parte substancial das reservas de níquel do Brasil, além de sua posição dominante na produção da Indonésia, exacerbando as vulnerabilidades existentes na cadeia de suprimento para esse mineral crítico. Eles também informaram que as reservas de níquel do Brasil e da Indonésia, ambas controladas em sua maioria pelos chineses, representam juntas quase a metade dos recursos totais de níquel no mundo. Esse é o grau de controle que o Brasil está disposto a dar à China. A investigação da seção 301 já não estava indo nada bem para o Brasil e agora adicionam essa bomba. E aí eu repito o que eu venho dizendo. Você, produtor, empresário que está com medo da retaliação, pegue um voo a Brasília. Estes problemas passaram a ser problemas seus. Não dá para você se omitir, como disse a jornalista ontem. Os bilionários estão preocupados em ganhar dinheiro. Alô? É o frio, é o inverno batendo na sua porta. Não adianta você bater, eu não deixo você entrar. Nas casas, procurem, essa é uma das propagandas clássicas do Brasil. Em preto e branco ainda. Vocês que são mais velhos devem lembrar, não é do meu tempo. Mas eu estudei publicidade, estudei comunicação, então conheço peças clássicas. E agora é a crise econômica. Eu quero falar de Maduro, não a fruta, o ditador, que é outro no qual o Brasil está se alinhando. É uma política externa. Meu Deus do céu. Eu me lembro de uma reunião, uma entrevista que eu fiz com um meu amigo, um cara que eu gosto muito, que se chama Ernesto Araújo, ex-chanceler do Brasil. Eu gosto muito do Ernesto. Ernesto é um cara muito inteligente, etc. Mas ele estava ali mordido pela síndrome
do Bolsonaro Derangement Syndrome, né? A síndrome do descarrilhamento em torno do Bolsonaro. Então tudo que era do Bolsonaro é ruim. E eu era muito crítico também ao Márcio França, que foi uma péssima escolha do Bolsonaro para ministro das Relações Exteriores, depois justamente para substituir o Ernesto. Mas eu me lembro dessa entrevista e eu me lembro de falar assim com o Ernesto: Ernesto, como você pode não apoiar o Bolsonaro diante do Lula? Aí ele falou: a política externa do Lula e do Bolsonaro não tem nenhuma diferença debaixo do França. E eu falava assim: Ernesto, eu quase perguntei para ele no ar, você tá doidão? Vejam isso que tá acontecendo. Cara, você pode odiar o Bolsonaro, mas vejam isso que tá acontecendo.